Como todos nós sabemos, o Poder Executivo assiste os municípios, prefeitos, e nada mais justo que o Parlamento Estadual também faça o mesmo com seus colegas do interior do Estado. Eu vou descer, porque eu nunca gostei de palestrar em São Luís sem estar em contato com os meus conterrâneos, os meus amigos do dia a dia. Esse lugar e nesta postura, quando eu faço e fora as palestras, para seguir o mesmo exemplo de quando nossos visitantes chegam aqui. Sorte que eu vou tornar mais informal possível e preferi falar embaixo. Bom, o tema proposto é de uma extensão incalculável. Nós temos que passar um mês para tratar esse tema de grande relevância, que é o PPA, a LDO, a LOA, e também, agregado a isso, as audiências públicas necessárias, previstas na legislação, especificamente na Lei de Responsabilidade Fiscal, e que muitas das vezes não se realizam. Aqui em São Luís, a gente tem tido uma experiência de que as audiências públicas, e eu tenho me batido isso bastante, é uma reunião de secretários de município para bater palma para o palestrante. Isso realmente está totalmente fora daquilo que o legislador imaginou, não é? Ou seja, dar prestação de conta aos munícipes. Bom, a primeira observação que eu faço, o orçamento não é nada novo, não é? O orçamento é muito antigo. Se nós observarmos, por exemplo, a citação de Cícero, olha que coisa interessante que marca a civilização. O orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada, os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos se a nação não quiser ir à falência. Aí vem a grande mensagem pedagógica: as pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. Isso não sei o que estou dizendo, está marcado na história, Marco Túlio Cícero, Roma, 55 a.C. De maneira que o assunto que nós vamos discutir não é nada novo. A educação e a forma pedagógica com que Cícero, o tribuno, deixou para todos nós como legado, deve ser seguido pelo administrador público. Bom, o que a sociedade espera de orçamento municipal? Eu devo dizer a todos os amigos, meus caros, que eu não pretendo dar aula. Dar aula eu dou na Universidade Federal, dou no Selma. Eu estou aqui para trabalhar com vocês o dia a dia, numa linguagem fácil, em uma linguagem que, ao sair daqui, com certeza, vocês dirão: a Assembleia Legislativa abriu um espaço de conhecimento e eu tive o maior prazer de ter assistido às palestras e sair convencido de que sou capaz de fazer aquilo que aprendi. Então, o que é que espera a sociedade? Qualidade, política educacional, política de saúde, política habitacional. Tem que haver uma política, um norte, sob pena de nós ficarmos na forma tradicional, ou seja, do improvável. Os recursos são escassos, cada vez mais escassos, e as demandas sociais são cada vez maiores. Então, não tem outra alternativa. Nós temos que ter uma política, ter um rumo, ter um norte. Depois, o problema de gestão, de administração. E depois, uma forma sistêmica. Eu não posso ter um secretário de Fazenda que não tenha a mesma linguagem que o meu secretário de Planejamento. Secretário municipal não tem que ter estrelismo. Quem faz política é o prefeito. O secretário
faz a política determinada pelos planos, planos plurianuais, nos orçamentos e pronto. Essa é a grande chave do sucesso do administrador municipal. O secretário municipal, secretário estadual, é um agente político. Que político? A política educacional do município, a política educacional da saúde, e não a politicagem. Começa por aí. Então, o sistema, o controle. Bom, o controle já é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a garantia do resultado. Por isso é que nós temos a avaliação quadrimestral. Esse quadro eu trouxe para que todos nós pudéssemos refletir. O orçamento não é feito em gabinete mais. Isso já passou tempo. Isso era o orçamento tradicional. O orçamento tem que ser discutido com a sociedade. Não interessa aí o aspecto, vamos dizer, partidário. Interessa é que a sociedade discuta exatamente o que deseja. Porque, veja bem, quando nós estudamos economia, tinha uma tradicional, um triunvirato. O que produzir, como produzir, para quem produzir. Hoje não é o que produzir, é que os consumidores desejam consumir. O que é que a sociedade deseja? Tem que escutar o povo, porque o povo é que elege, o povo é que dá sustentação política para o prefeito. E aí vem o PPA, a Lei de Diretrizes e a LOA. E, finalmente, a administração. Poder público, poder legislativo, poder judiciário. Né? E Tribunal de Contas. E, do outro lado, a forma sistêmica. O financeiro, o orçamentário, o contábil e o operacional. E vejam que eu coloquei em cima a Constituição, o Estado, que aí é representado do setor público, e o bem-estar da sociedade. Logo, para que eu chegue a falar de audiência pública, nós já estamos alertando de que a elaboração dos orçamentos tem que passar por audiência pública. O orçamento na ótica atual, uma linguagem fácil, como eu disse. Eu não vim aqui dar aula, eu vim aqui dar as informações necessárias, conjunturais, o que está acontecendo hoje, para que quando os presidentes de Câmara saírem daqui, puderem operacionar logo, mas imediatamente, nos seus municípios. O orçamento público é um contrato de tudo aquilo que o governo deverá fazer em benefício da cidade e de seus cidadãos. E também do que a sociedade está disposta a oferecer em fornecer em termos de contribuições. Isso me lembra o seguinte: como é que eu posso cobrar IPTU se eu não tenho infraestrutura? Como é que eu posso cobrar IPTU se eu não tenho calçamento? Como é que eu posso cobrar IPTU se eu não tenho uma política de transporte? O povo não vai pagar. Então, é a história do São Francisco. É dando que se recebe. E por isso mesmo é que o Papa é Francisco. Por isso mesmo. Então, é uma linguagem fácil, acessível e que dá a resposta de imediato. Né? Quando nós cobramos imposto, quem dera que a gente pagasse IPVA e tivesse tudo. Infraestrutura. Então, o problema no Brasil, no nosso sistema tributário, não é 40% do PIB. É o retorno que nós não temos. Quando o povo vê, paga. Isso não tem a menor dúvida. O povo é o maior conselheiro. É o senso comum que vai dizer. O povo olhando obra pública, o povo olhando calçamento, o povo olhando água, saneamento básico, não haver esgoto a céu aberto, ele vai pagar o IPTU. Isso é uma resposta. O grau de inadimplência de IPTU não é nada de cadastro. É o povo dizendo, não vou pagar porque eu não tenho nada. Então, é uma linguagem fácil. Quem gerencia é o executivo. Quem controla, quem fiscaliza é o legislativo. E a sociedade monitora. Esse é um triunvirato que nós não podemos deixar de lado. O poder legislativo tem que se revestir de todas as formalidades da liturgia do exercício do texto constitucional. O poder legislativo é realmente fiscal. Então, quem gerencia
é o poder público, o executivo. Por isso mesmo é que nós não deveremos elaborar leis que sejam de iniciativa do executivo. Claro que nós vamos fazer. Tá? Agora mesmo eu tive uma reunião na Câmara Municipal com a equipe da Prefeitura, discutindo os problemas ligados à Previdência. Então, eu, de forma muito clara, disse, olha, se o prefeito edita um decreto que não é compatível com a lei, que não é compatível com a sociedade, o Poder Legislativo pode e deve tornar sem efeito o decreto. Veja a pujança do Poder Legislativo. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição Federal. O que deve ser feito? Quando nós queremos investir o nosso dinheiro, nós procuramos saber aonde aplicar melhor. Uns aplicam imóveis, um outro aplica em terra, outro aplica em joia, outro aplica em ouro, mas nós pensamos sempre no grau de satisfação e, ao mesmo tempo, do lucro. Então, quando você tem um orçamento, o que deve ser feito, independente do número de habitantes. Isso é uma coisa que eu fico realmente constrangido. A história de município maior e município menor. O que a lei exige no município grande é a lei que exige também no município pequeno. O plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a LOA é exigida em Campinas, em São Paulo e em Perimirim, no Maranhão. É a mesma legislação. Claro que nós temos que pensar na especificidade. Logo, para mim, não tem diferença o vereador de Imperatriz, do vereador de São Luís e do vereador de Icatu. São parlamentares da mesma maneira, gozam dos mesmos privilégios e as mesmas vedações. Quem diz isso não sou eu, é a Constituição Federal. Logo, essa história de dizer que o município pequeno não tem interesse a isso. Interessa que é um município. E a sociedade espera tudo do seu gestor. O que é ter responsabilidade na administração pública? Primeiro é planejar. Nós planejamos até casar. Né? Nós planejamos casar e descasar. Nós já pensamos casar e pensamos em separar, para não haver briga. Então, planejamento é emocional, planejamento cirúrgico. Nenhum médico hoje faz cirurgia sem planejar. Então, planejamento não é coisa de economista, não. E se você pegar o artigo 174 da Constituição Federal, exige que o setor público realize planejamento. Logo, o planejamento está no contexto legal. Segundo, é administrar os tributos. Eu me lembro, está aqui o prefeito Marcial Arruda. Pronto. Cheguei no município dele, conversamos. Ninguém paga alvará aqui. Fomos para a lista telefônica. Verificamos quem é que tem capacidade econômica e financeira de pagar. Ora, se eu tenho lucro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Armazém Paraíba, não sei quem é, estou citando dois esporadicamente, não tem condições de pagar um alvará para o município? Lançamos o alvará imediatamente. Deu para me pagar a minha palestra, não ficou com lucro. Ainda quis botar o contador para fora. Estou mentindo? Está aqui ele de prova. Então, é acompanhar o financeiro, é administrar o pessoal, é controlar as despesas públicas, é prestar conta, é fomentar o controle social e é o equilíbrio da execução orçamentária. Esse é um roteiro, isso é a cartilha. A Bíblia está para todos nós, com dogma, com pensamento, com inspiração, como a Constituição e a lei orgânica está para nós. O vereador tem que estar do lado, a Constituição Federal e a lei orgânica do outro, para poder estar atento do que ocorre no seu município. Fiz todo esse prólogo, todo esse romance, para poder agora estarmos pavimentados para poder entender esses três instrumentos numa linguagem fácil. A Constituição Federal determina a elaboração do orçamento com base em três instrumentos legais, que formam um contrato sobre o que será feito pelo povo, o que será feito para o povo. Esses três instrumentos são instrumentos que vão determinar a realização da despesa, vai determinar a programação das atividades, vai, inclusive,
dar, ensejar que se tenha produto de arrecadação necessário para manter o município. Então, nós estamos com esse triunvirato, PPA, LDO e Lei do Orçamento Anual. Fazem uma confusão enorme sobre isso. Quadros e mais quadros, mas a forma, vamos dizer, vertical, que vai determinar isso, são 4 pilares que nós vamos olhar na frente. Bom, o PPA é a plataforma. O nosso prefeito, Edivaldo Holanda, ainda está trabalhando no PPA elaborado por João Castelo. Mas, quando chegar em agosto, ele já vai ter o seu plano plurianual. Vai ter que elaborar um documento que vai seguir de roteiro para a LDO e para a LOA. Ou seja, se eu no PPA eu tiver São Benedito, na LDO tem que ter São Benedito e na LOA tem que ter São Benedito. Então, o PPA, portanto, é o início da grande trajetória. E é preciso dar valor a esse instrumento. Eu digo sempre, eu não tenho nada contra os nossos contadores, pelo contrário, eu fui professor de ciências contábeis. Mas o contador em si, ele numericamente, ele realiza os quadros, promove os quadros, mas terá que ter uma assessoria com relação à elaboração dessas leis, porque são leis, não são instrumentos apenas isolados, são leis que vão determinar o que ele tem que fazer. Às vezes o prefeito quer realizar uma obra, mas não está no PPA, não está na LOA, não está na LDO, então ele encontra dificuldade. E digo uma coisa para vocês com toda sinceridade. Quem quiser ir a Brasília para carregar recursos para o seu estado e para o seu município, vá instrumentalizado, vá com a legislação atualizada, senão não consegue nada. Agora mesmo, eu estou todo dia cobrando do novo prefeito. Nós somos, e aqui está meu caro amigo e prezado Ivan Sarney, que é um idealizador desses encontros, é um homem que pensa no futuro, não tem nenhum porquê eu estar manifestando dessa forma. Mas lutou tanto para que se tenha um código de meio ambiente. Tem um arsenal de fitas gravadas, foram feitos trabalhos. Nós somos a única capital no Brasil que não temos código de meio ambiente. Mas a Secretaria de Meio Ambiente existe. Imaginem como no Maranhão tudo é diferente, né? Tem a Secretaria de Meio Ambiente, mas não tem um código de meio ambiente. Aí eu vou lá, procuro Zé aqui me leva lá no Ministério das Cidades para conseguir um recurso para resíduos sólidos. Aí o executivo recebe muito bem, o parlamentar, diz o seu código de meio ambiente. Mas nós não temos. Olha aí, até o deputado federal se sente constrangido de apresentar um dos seus correligionários e não está instrumentalizado. Imaginável que na Atenas brasileira, na sua capital, com 2 grandes projetos do mundo, Alumar e a Vale do Rio Doce, nós não temos código de meio ambiente. É lamentável. Então, eu estou tentando, de toda forma, ainda disse para o prefeito, que estive com ele ontem, para ele mandar o projeto, discutir com a sociedade. Mas nós precisamos de ter o código de meio ambiente. Bom, a LDO define metas e prioridades. É uma cartilha. Ou seja, eu teria que ter muito tempo para estar explicando. Mas é um roteiro, é uma cartilha, são metas a serem atingidas. Vamos dar um exemplo. Eu pretendo construir 3 creches no distrito Chororó. Eu tenho que ter isso na LDO. Se eu não tiver, eu não posso colocar recursos na LOA. Ou seja, a LDO é o roteiro. Por isso é que é elaborado no ano para ter vigência no ano subsequente. Indica possíveis alterações na legislação tributária, na política salarial e de contratação de novos servidores. Vou contar um fato que eu quero deixar registrado. A comissão de transição do governo Edivaldo Holanda me convidou para fazer uma palestra. Fui lá na Rádio Capital fazer essa palestra. E disse a eles, olha, tenta encaminhar um projeto de mudança do IPTU para 2013. Por quê? Porque, pela atual legislação, 80% dos contribuintes estão isentos. E 20% foi cobrado lá em cima e considerado inconstitucional. Vamos fazer uma reformulação. Quem vinha pagando o IPTU razoavelmente e nunca reclamou, vai continuar pagando?
vocês vão precisar de recursos. Não fizeram nada, e aí, pelo princípio da anterioridade, meu caro Zé Carlos, só em 2014, não é, para mudar todo esse sistema, ok? Eu tenho um projeto em mente, eu vou falar até com o deputado federal, que nós precisamos de um cadastro fácil. Quer ver como se consegue? Aqui em São Luís, 20% dos imóveis não estão cadastrados. Declaração do imposto de renda, todo mundo tem medo. Né? Estamos na época. Por quê? Por causa do CPF. Hoje, sem CPF, você não tem vida, não tem oxigênio. Você declara, faz a declaração de bens, abre uma coluna. Inscrição municipal. O que vai acontecer com o cidadão que não está com o seu imóvel, né, registrado? Vai ter que ir na prefeitura e conseguir, não é, ou se registrar ou se cadastrar. Aí um cadastro fácil, barato, sem coisa nenhuma, e o governo federal ajudando os municípios, não o Maranhão, mas o município a nível nacional. Quero registrar a presença do doutor Jairo, que foi meu aluno, com muito prazer, está numa trajetória profissional brilhante. É hoje o procurador de contas do Tribunal de Contas. Não é? Diz ele que eu ainda tentei reprová-lo, mas não é verdade. Eu apenas fiz ele estudar um pouco mais. Mas desde aí que ele começou, pelo menos foi o depoimento dele, né? E desde aí que ele começou a pensar na brilhante carreira que exerce atualmente. Bom, a lei de orçamento anual, 3, a lei fiscal, a lei de orçamento de investimento e o orçamento de seguridade social. São peças que estão especificamente voltadas para o período de um ano. Bom, aí são os prazos. Eu devo confessar a vocês que esses prazos, eles podem ser flexibilizados, mas precisa constar da lei orgânica, não é? Precisa constar da Constituição do Estado. Então, a situação do instrumento envia ao Poder Legislativo, não é, até 4 meses no final do primeiro exercício financeiro do mandato do novo governo. Ou seja, até 31 de agosto, não é, o Edivaldo Holanda vai ter que mandar o plano plurianual para ser aprovado. Né? E a LOA, até 4 meses antes do final do exercício financeiro, anterior à sua vigência. Aí também tem a devolução do Poder Executivo até o encerramento da sessão legislativa. Aqui cabe uma explicação. Por analogia, não é? E isso o nosso governo federal não está cumprindo, encerramos aí o período legislativo e o orçamento da União ainda não foi aprovado. Mas a LDO, por exigência constitucional, os senhores vereadores só poderão entrar em recesso depois de aprová-la, tá? Porque encerra em julho, quer dizer, não pode sair em recesso sem aprovar a LDO. E, por consequentemente, eu admito, por presunção, de que também a LOA deveria ter o mesmo cometimento, porque são instrumentos que vão nortear as finanças públicas do município. Aqui é uma classificação orçamentária, só para ter uma ideia para vocês. Tem município que tem uma série, né, de demandas sociais que vão prescindir de criar, de estipular funções. Mas existem funções básicas, aí se chama orçamento funcional programático, né? Indica finalidades, objetivos da despesa. Há uma codificação, não, eu diria, há uma forma padrão, não é? Que determina quais são as funções. Nem todas essas funções os municípios poderão alocar recursos, né? Então, aí, eu vou enumerá-las todas, vocês terem uma ideia. Pronto, legislativo aí é indispensável, né? Problema de repasse da Câmara, já tem aí um palestrante que deve falar sobre o assunto. Poder Judiciário, somente o Estado, os municípios não, porque não tem tribunais. Essencial a justiça, aí a administração ambiental, segurança pública, relações exteriores, evidentemente que não tem. Mas eu posso pontuar, com certeza, quais são os mais importantes aí que, com certeza, nós vamos ter. O Legislativo,
administração ambiental pode ter, segurança pública da Guarda Municipal, assistência social, previdência, saúde, trabalho, educação, cultura, direito de cidadania, é plenamente dispensável para o município com menos de 50 mil habitantes, urbanismo, habitação, saneamento, gestão, e aí, aqui tudo conversa. O total, eu diria o total dessas funções vai ser o total do orçamento. Ou seja, eu quero saber qual é a prioridade do governo, eu vou olhar pelos percentuais destinados para essa função. Quero chamar a atenção que a educação e saúde, por determinação constitucional, deverão alocar recursos que, no mínimo, 25% para a educação e 15% para a saúde. E aqui o nosso procurador sabe muito bem que na conta de gestão, na conta de governo, não é? Esses indicadores são logo vistos porque eles são indefensáveis, né? No mínimo. Isso não quer dizer que você não gaste 23% e tal. Isso houve até um debate na Câmara, que o governo Castelo gastou 23%. E aí perguntar-se-ia, por que o socorrão está nesse tamanho? Ficou 23% do total do orçamento. Isso é uma questão de debate que foi publicamente colocado na sessão da Câmara. Estou apenas colocando para mostrar, no mínimo, 25% para a educação e 15% para a saúde. E essa é uma classificação econômica, que os contadores gostam muito, despesas correntes, despesas de capital. Despesas correntes são despesas decorrentes da manutenção constante, pessoal, material de consumo, e despesas de capital são investimentos, tipo com obra pública, aquisição de bens móveis e imóveis, né? Conto até uma piada uma vez aí, que um prefeito, né, muito longe, ele disse assim, bom, eu vou demitir o meu contador, porque ele colocou aqui 1 milhão em despesa de capital. Ora, se eu vou para a casa da minha filha, eu gasto somente com táxi, como é que eu vou gastar em despesa de capital? Eu vou gastar 1 milhão. Não é possível, então, a despesa de capital é investimento, não é para ir para capital, é para investimento. Bom, etapas do planejamento, eu vou apenas dar uma ligeira passada, para não tomar muito tempo. São metas, sequências a serem cumpridas. Eu vou deixar meu material aqui, até por sugestão do meu filho, que é palestrante aí em todo o Brasil, aí, com a fama de doutor em administração, maneira que ele tem me dito aí, vamos deixar o material para o pessoal. Não, vou deixar o material aí, para que o pessoal possa utilizar com todo carinho. Quero fazer esse registro também. Muito prazer, olha aí, o Arnaldão ali. O Arnaldo está inaugurando isso, viu? Já tem rumores aí no resto do Brasil que alguns parlamentos estão querendo fazer estágio aqui para aprender, porque o sucesso está sendo tão grande aqui no Maranhão que vai fazer história, né? Ainda bem. Bom, aqui eu arrolei 10 mandamentos, né? Nós acostumamos de ter muito mandamento, né? Não desejar a mulher do próximo quando ele estiver próximo, né? Não gastar muito dinheiro sem necessidade. Muita gente, então, nós temos que também ter os nossos mandamentos, né? Eu digo isso porque aí está o Ministério Público sentadinho ali, ó, sentadinho. Sabe que o que está dito aí é indefensável. Isso são falhas insanáveis. Isso aí é tipo veredicto final. Não tem jeito. Descumprir um desses mandamentos, vai dançar. Entendeu? Então, primeiro, não terás crédito orçamentário com finalidade imprecisa nem de dotação ilimitada. Então, se o orçamento tem limitação, para cada função, para cada elemento de despesa, eu tenho um valor. Segundo, não farás investimento que não conste do plano plurianual. Olha aí o plano plurianual. Eu estou colocando o artigo do lado, que é para mostrar onde é a punibilidade. Não criarás nem aumentarás despesas sem que haja recurso para o seu custeio. Não deixarás de prever e arrecadar os tributos de tua competência. Eu fiz uma vez uma conferência, acho que foi em Fortaleza. Cíntia estava até comigo, minha esposa estava comigo. Alguém me perguntou assim, para cobrar IPTU de palhoça? Pô, não é possível, professor, o senhor é muito bom, mas isso é impreciso. No meu município não tem nem condições, todo mundo...
Eu perguntei, e a sua casa é de palhoça? Ele disse, não, deve ter uma varanda grande. Ele disse, é bastante grande mesmo, é uma extensão boa. O senhor paga IPT? Eu disse, não, então o primeiro erro está com Vossa Excelência, que não está nem imune nem isento de pagar o imposto. Começaria com sua casa. Daí para frente ele ficou calado, não tentou mais dizer nada. Não aumentarás despesa com o pessoal nos últimos 6 meses do teu mandato. Não aumentarás despesa com Seguridade Social sem que sua fonte de custeio seja assegurada. Criminosamente, alguns municípios criaram sua previdência própria, sem nenhuma contabilidade, nenhuma forma de alocação de recursos, né? Nenhum cálculo autorial para poder prever uma previdência. A nossa aqui de São Luís está comentários de normas aí, de insolvência, de tudo. Opa, vou voltar. Não utilizará recurso recebido por transferência para finalidade diversa. É o tipo do Fundeb. Eu posso contratar um carpinteiro para consertar o quê? Carteira escolar. Eu não posso pagar o cidadão que é carpinteiro construindo estrada. Então, para finalidade, esse dinheiro tem cor. Logo, não é? Tem regras para ser utilizadas. 60% em pessoal, etc., cumprir o estatuto da educação dos professores, de maneira que esse é outro inviolabilidade que precisa ser visto. Não assumirás a obrigação para teus funcionários para pagamento a posteriori. Isso é muito comum. O prefeito chega e diz assim, vai na casa de Chiquinho para ele mandar 4 pneus para mim, depois eu acerto com ele. Não é? Manda o seguinte, pega lá a caçamba de fulano, manda botar 2 carradas de pedra. Quer dizer, isso não pode mais acontecer. Não tem como. Como é que ele vai legalizar uma despesa se primeiro ele compra? Então, isso aí é uma das coisas que... Licitação, e esse aspecto aí, o Tribunal de Contas é rígido, certo? Ele tem uma cartilha, quando examina uma conta do prefeito, e também dos presidentes de Câmara, uma lista do que poderia acontecer, o que vem acontecendo cotidianamente. É como eu tenho uma seleção das perguntas que me fazem nas minhas palestras. Tem perguntas que eu já sei que são fatais, essas aí tem que acontecer. Aí eu já respondo antes da palestra e distribuo, não é, essas perguntas e respostas, entendeu? Para que possa instrumentalizar melhor. Não realizarás aro, que é antecipação de receita, não utilizarás receita proveniente de alienação de bens para financiamento de despesas correntes. Alienação de bens, não é? Você vender material inservível e tal, doações, muito cuidado com o material. Tem material, tem serviço, quer fazer a doação, mas precisa de ter, não pode fazer doação. O prefeito não pode dar nada do município. Tem sempre que legalizar, pedir autorização das câmaras, etc. Eu me lembro que teve uma época, o vereador Zé Joaquim não está aqui, eu chamei a atenção, olha, tem uma série de doações de terreno dos municípios que não passaram aqui pela Câmara. Isso vai ser um problema sério futuramente, porque são nulas de pleno direito. Mas Zé Joaquim, não me lembro quem foi o prefeito, foi lá, de uma cacetada só, nós conseguimos autorização legislativa para centenas de associações, clubes de mãe, só não tinha clube de pai, mas clube de mãe que tinha mais. E aí tivemos que legalizar, né, com um novo projeto, uma nova perspectiva para que possa ser feita a doação. Bom, isso aqui é um assunto que eu vou trazer, não diria por novidade, mas leiam atentamente o que está dito aí. O presidente da Câmara Federal divulgou na TV Câmara que o orçamento impositivo será aprovado até junho de 2003. Em entrevista no dia 8, a TV Câmara disse que o parlamento deve aprovar até o meio do ano a obrigatoriedade de execução das emendas orçamentárias dos deputados e senadores, o orçamento impositivo das emendas. Esse é um sonho antigo dos senhores deputados federais, dos senhores senadores. E que já aqui em São Luís, eu comecei desde o ano passado. Tá? O que significa isso? É que as emendas parlamentares, elas têm um sentido de que o parlamento, ele não administra. É um problema de tipicidade, não é? O parlamento, ele legisla,
mas ele também julga, não é? Ele também administra através de quê? Dessas emendas, que destina aos seus povoados. Não há nenhuma irregularidade, porque o dinheiro não vai para o bolso do vereador. O vereador indica o lugar onde ele quer fazer a benfeitoria, a infraestrutura, certo? Isso aí não implica em nenhuma, pelo contrário, é até salutar que isso aconteça, né? Porque é uma administração pública, vamos dizer, com cúmplice, não é? Com a participação do parlamento, certo? Então, eu estou trazendo a notícia e aí estou mostrando a PEC, que vai dar origem a essa autorização. Essa PEC é a 2001, do deputado Ricardo Izá, do PSD de São Paulo, que prioriza o empenho na lei orçamentária anual das emendas individuais dos senadores e deputados. Olha aí, essa é a proposta dele, que deverá ser aprovada. Ou seja, parágrafo 9º, as emendas individuais dos senadores da República e dos deputados federais à lei orçamentária anual, aprovada na forma disposta desse artigo, devem ser empenhadas prioritariamente pelo Poder Executivo. Isso é emenda constitucional, poder derivado. Se aprovada, vai acontecer o seguinte, é que quem não estava prevendo isso, só vai poder utilizar isso para o ano, porque não está na LDO. Tem que constar da LDO. Isso eu preveni aqui a nossa Câmara de São Luís, e a nossa Câmara já está recebendo. Eu já previa isso há muito tempo. Se discutir, não há nenhuma ilegalidade. Orçamento impositivo se discute desde o jardim. Então, não tinha nenhuma novidade. Então, eu me apressei aqui. Se a justificativa do nobre deputado trata do empenho prioritário das emendas individuais estabelecidas pelos senadores e deputados federais, não permitindo mais a subordinação desses aos mandos do governo e oferecendo maior liberdade para os parlamentares votarem com as suas próprias convicções. São palavras de Ricardo, e não minhas, do deputado federal, que é o autor da proposta da emenda constitucional. Mas eu fiz questão de trazer para esse encontro, para mostrar para vocês que está bem próximo, que o próprio presidente da Câmara de Deputados já anunciou que até junho isso estará, né? Decisão da Câmara de São Luís. Olha a emenda que eu fiz na LDO. E o prefeito, pode ser que não tenha gostado, mas sancionou. Se ele sancionou, tem que cumprir. Ou não, Zé Carlos? Você que conhece o processo legislativo, não é? Coloquei na LDO, aprovou na Câmara, como emenda. E ele sancionou, aceitou. Então, daqui para frente, qual foi que eu fiz? A nossa LDO para 2013 é de número 5.679, de 27 de julho de 2012. Artigo 2º, parágrafo 2º, para atender às demandas da sociedade civil, fica assegurado ao Poder Legislativo Municipal a apresentação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária no valor correspondente a 9/10 da receita corrente líquida. Por que receita corrente líquida? Porque não pode ser de toda a receita. A receita corrente líquida tem os elementos que compõem, né? Receita tributária, patrimonial, serviço, deduzindo-se os convênios, e aí você tem a receita corrente líquida, que é apurada, né, nos 11 meses, incluindo o mês de sequência que for avaliado. Isso aí, o nosso querido Jair deverá dar alguma explicação, né, já que ele vai trabalhar com prestação de contas, então também estará habilitado, porque está no ramo. Mas foi um avanço. Ou seja, se os presidentes de Câmara assim desejar, podem mudar a LDO. Podem, por que não? Se o prefeito sancionar, já terão as emendas garantidas para o próximo ano. Isso vai depender de uma convicção entre a Câmara e o prefeito. Certo? Agora, eu já estou colocando para assegurar mais ainda, se lá no Congresso está se fazendo uma emenda à Constituição Federal, eu já estou fazendo uma emenda, não é? Foi até o vereador Pavão Filho que me pediu, eu já entreguei para ele uma emenda à nossa lei orgânica. Aí, então, nós estamos muito mais seguros com o parlamento, porque a lei orgânica não é sancionável. A lei orgânica não tem participação do Poder Executivo
quem promulga é realmente a Câmara de Vereadores. Então, tendo na lei orgânica e já tendo na LDO, porque podia ter na lei orgânica, aí o prefeito ia dizer, não, mas eu não tenho recurso, cadê a LDO? Mas a nossa já estava prevista a LDO, dentro desse parâmetro de 0,9. Isso vai dar uma média, nos meus cálculos, de 800 mil a 900 mil reais para cada vereador, dos 31 vereadores que temos agora. Quer dizer, uma providência salutar, porque a demanda social em São Luís é grande, e os vereadores, às vezes, fazem requerimentos e nunca sai do papel. Por quê? Porque, às vezes, não tem requisito, mas já tendo garantido isso aí, já é uma vantagem para atender os requerimentos. Ok? Bom, prestação de conta do Executivo analisado pelo Legislativo, LRF. Bom, esse tema que foi proposto para mim, né, eu vou apenas dar uma ligeira explanação, porque demandaria muito tempo, mas muito tempo. Então, a primeira coisa a ser feita é isso aí. Está aí o modelo. A Câmara terá que publicar um edital de audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Guimarães comunica a realização de audiência pública no dia 15 de maio de 2013, às 13 horas, no plenário fulano de tal, para incumprimento das determinações da Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, a fim de discutir as metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do ano 2013. Quer dizer, a próxima prestação de conta vai ser em maio, né? Maio, setembro e fevereiro, né? Então, a próxima deve ser o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, né? Então, a primeira coisa é publicar o edital. Sem edital, com certeza, não tem eficácia nenhuma, porque a sociedade nem está sabendo. Isso aí você põe na sede do Banco do Brasil, põe no Correios e Telégrafo, põe no terminal de ônibus, dá a maior divulgação possível para que a sociedade possa comparecer. Aí assina o presidente da Câmara. Bom, para fazer isso, claro, a Câmara deverá estar devidamente habilitada, com conhecimento sobre a Constituição Federal, a estadual, lei orgânica do município e o regimento da Câmara. Comparecendo à audiência pública, não é obrigado, e a lei não diz que tem que ser o titular do Poder Executivo, o prefeito, mas ele pode mandar um secretário. Agora, como estou dizendo, tem que mandar o secretário não para os outros baterem palma, mas o secretário para dar satisfação da sociedade. É isso que se deseja, não é? Eu me lembro que, quando presidente da Câmara, o vereador Ivan Sarney, que está presente, me olhando, credenciou apenas 3 secretários dos 18 que estavam lá. Os outros foram para as galerias, mas no plenário só ficaram 3. Estou dando aqui, mostrando como é, para que depois não digam que eu estou falando sem estar com a presença. Eu dei 2 testemunhos aqui. Tudo bem. Bom, aqui eu quero lembrar, já que nós estamos falando em análise da prestação de contas, eu quero lembrar o poder e o dever de fiscalizar a administração do município, observando-se a correta aplicação dos recursos públicos e controlando o cumprimento do orçamento. Eis aí a própria finalidade, função precípua da Câmara. E o momento exato é na prestação quadrimestral, que deve ficar à disposição de qualquer cidadão na Câmara. Tem que deixar uma sala com todo esse material de prestação de conta, ampla divulgação no portal de transparência, onde tiver. Entendeu? Jornalista não tem que distribuir só para vereador a prestação de conta, tem que dar para todo o processo de comunicação. Não é? Isso chama-se transparência. Isso são atos públicos, publicados. Não é? E aí, é o controle. A população controlando, a Câmara Municipal ali em destaque, o controle externo do Tribunal de Contas e do Ministério Público e o município sendo alvo de tudo isso. Como é que funciona isso? Comparece o representante do prefeito, o presidente da Câmara passa os trabalhos para o presidente da Comissão de Orçamento, que é composta de 3 membros, e o presidente da Comissão de Orçamento é que dirige os trabalhos, ou seja, concede a palavra ao representante do prefeito para apresentar as contas do quadrimestre. Para isso, são os pilares aí. A lei de responsabilidade fiscal,
são 4 vetores, são 4 pilares. Planejamento, obrigatório, PPA, LDO e LOA, não é? Transparência, o máximo possível. Eu me lembro que o meu dileto, hoje colega, Jairo, ficou surpreso de nós termos ainda Diário Oficial, não é, sujando as mãos, não é, com a tinta impressa. Não é? Ele lembrou isso da vez passada, quando nós devíamos estar realmente já na informática, não é, dando acesso às autoridades, às pessoas que desejarem acompanhar. É um processo que precisa ser implantado logo, não tem dificuldade, não tem nem custo para isso, custo é muito pequeno. Certo? Não adianta botar o portal de transparência na internet, e aí eu quero saber os atos do prefeito, não sei, porque o Diário Oficial não chega aqui. Para ir lá no Diário Oficial para conseguir um exemplar é uma dificuldade. Nem nas bancas não tem. Existe uma lei que obriga a ter o Diário Oficial do município com venda nas bancas de revista. Tem uma lei específica para isso. Controle. Controle é o controle por parte da Câmara, controle pelo Ministério Público, controle pelo Tribunal de Contas, que exerce hoje uma atividade pedagógica. Eu me lembro do Tribunal de Contas dos anos 80, dos anos 60, era uma espécie até de patrulhamento. Hoje o Tribunal de Contas exerce uma condição pedagógica através de suas consultas. Ele não responde uma consulta específica, mas uma consulta em tese, ele responde. Com certeza que eu já vi várias situações em que o Conselho resolve, isso em todo o Brasil acontece. A lei determina que os prefeitos devem tornar a administração séria, observando o seguinte princípio: realização das audiências públicas, não é? Da LOA, do PPA e da LDO, não é? A realização de audiências públicas na Comissão de Orçamento, fevereiro, maio e setembro, e as contas devem ser apresentadas e disponibilizadas sempre no Poder Legislativo aos contribuintes durante todo o ano, artigo 49. Então, eu resumi o que é possível para que vocês possam pegar esse material e raciocinarem que estão cumprindo a lei e contribuindo para a sociedade. A Câmara deve, diante da lei, fiscalizar. Poder Legislativo, olha o artigo 59, Poder Legislativo diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas e o sistema de controle interno de cada poder, o Ministério Público fiscalizar o cumprimento das normas dessa lei complementar. Eu confesso a vocês que não me é muito agradável dizer que o controle interno praticamente não existe. Sabe por quê, Jairo? Quem nomeia o controlador geral do município? Logo, não é? O patrão determinando, dificilmente o empregado, né, vai. Então, me parece que um dia nós podíamos fazer um concurso público independente para que pudesse haver eficácia. Eficácia. Não é? Porque senão é uma pura revisão. Não é? E nem sempre com eficácia que assim deseja a lei. Por que das audiências públicas? Resultado da execução orçamentária, desempenho da arrecadação da receita, despesa que contribui para o recurso do prefeito, restos a pagar, demonstrativo da receita corrente, receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, 25% de educação e 15% de saúde. Eu quero dizer aos senhores presidentes de Câmara que o maior interesse das câmaras municipais é manter um código tributário atualizado, manter uma legislação tributária atualizada, não copiada de internet. Há um mal tremendo, se copia tudo. Outro dia eu estava vendo uma lei orgânica falando em conservar as praias. Nunca teve praia no município, o cara apenas trocou o nome. Pô. Não existe mais isso. A internet é boa, mas a cópia a gente conhece logo. Às vezes, meu caro vereador, quando me encaminha um projeto de lei, eu coloco na internet, é cópia de Porto Alegre. Bom, os gaúchos gostariam muito, não é, de, sei lá, comer abricó? Nem conhece. Nem gostaríamos nós de tomarmos chimarrão, né? Então, é óbvio que não pode dar certo. Botar a política de transporte de Curitiba com a política de transporte coletivo em São Luís, não é? É um suicídio. É um suicídio. Então, muito cuidado com plágio, muito cuidado com cópia.
Vocês poderão até copiar, mas transformem aquilo para a especificidade de cada cidade, né? Bom, eu trouxe apenas um modelo, o orçado e o empenhado e o percentual. Isso é uma coisa para acompanhar, né? Se eu estimei a minha receita em 1 milhão, quando eu chego no mês de setembro só arrecadei 200 mil, é um prejuízo enorme. E os senhores vereadores sabem que o cálculo para o repasse para a Câmara depende de quê? Da receita obtida no ano anterior. E nessa receita obtida no ano anterior, além do fundo de participação, a receita própria é a mais proeminente para aumentar o recurso das câmaras. São Luís é um município anão, só arrecada 22% dentro do seu orçamento. O resto tudo é fundo de participação, IPVA, ICM, etc. Agora mesmo, o governo vai diminuir a tarifa de energia elétrica. E na tarifa, os municípios têm a contribuição de iluminação pública. Ora, se eu consumo mais a um preço X, eu vou pagar Y. Se eu consumo o mesmo consumo com uma tarifa menor, haverá maior ou menor incidência da contribuição? Havendo menor contribuição na iluminação pública e eu mantendo a despesa para iluminar a cidade, duas coisas acontecem. Ou ela vai ficar mais precária ainda, ou então eu tenho que subsidiar. Porque o governo não vai compensar. De jeito nenhum. Como não compensou, não é, a redução do IPI, não é, que ele não poderia fazê-lo quando é sócio, como faz com São Luís. Porto de Itaqui é só história de Rei Salomão, Rei Sebastião, de Mãe d'Água, não paga nada de minério de ferro, não paga nada de soja, não paga nada de madeira, não é? Não paga nada de alumínio, por quê? A chamada Lei Candir. Ou seja, outro dia eu fiz um cálculo, apenas para ter uma ideia, 10 minutos. Né? 10 minutos eu falo muito mais ainda, principalmente com esse auditório. Tá? Então, está me parecendo, quando eu chego no aeroporto, perguntar quem é Samuel Melo. Se é uma pessoa feia, uma mulher feia, eu já passo para o outro lado, nem vou lá. Por que eu vou ser recebido? Vai ver um galalão ali de 10 minutos. Pô, vai ser até 20, mas eu vou ficar aqui, só se me tirarem. Ora, pô. Então, percentual. Aqui tem o orçamento, tem o empenhado e tem o percentual. Dá para me saber se o cara está trabalhando ou não. Esse também. Pessoal, orçado originariamente, orçamento atual e do quadrimestre. Será que ele abriu um crédito suplementar? Se aumentou a despesa, não é, no quadrimestre anterior, é porque ele botou muita gente para trabalhar, sem recurso. Aí, a orçada original é arrecadada em 2013, até aquela data. Receita tributária, imposto, taxas, etc. Todas as receitas aí estipuladas. Eu coloquei em branco, porque é só para vocês terem uma ideia, não é, de como funciona. Não é difícil, precisa só de atenção. Não é? Tem vereador que tem uma inteligência mais rara de que muito doutor. Eu digo sempre, por que ele é inteligente para ser votado? Como é que ele conseguiu tanto voto? Ele não consegue entender esse negócio aí. Claro que entende, cara. E não tem essa história, dizer que o prefeito tem 20, tem 10, tem 15 vereador. Tem amizade, pode ir na casa do prefeito, na hora de decidir, decide com a sua convicção, que o povo está de olho aberto. O povo não está mais olhando essa história. Né? Então, despesa de capital são os quadros, né? Estou apressando um pouquinho. Bom, isso aqui é o tipo da arrecadação, o que o município arrecada, né? Tudo isso aí é fruto, né? Só não utiliza se não quiser. Bom, agora eu vou concluir, quase concluir, mais 5 minutos. O gestor público deve cumprir a lei, deve ser dinâmico do ponto de vista administrativo e político. Quando eu falo gestor público, não estou falando só do prefeito, não. Estou falando do presidente de Câmara. Né? Deve acreditar na legislação, conduz à responsabilidade administrativa, deve ter o hábito de socializar a informação e de utilizá-la em suas estratégias de ação. Quanto mais ele divulga, mais voto ele ganha. Então, a divulgação
não é ter privilégio apenas de 2 ou 3 pessoas, não, é da sociedade em si. Não deve ter receio de ser transparente. Pelo contrário, pois pode e deve ser questionado em suas ações. Deve investir na captação de busca de melhores referências profissionais, por a lei do fórum político é imperativo e técnico. Não tem mais esta história. Contratar um técnico para elaborar o Código Tributário, ele copia da internet, cobra do prefeito R$3.000 e não dá certo. Quem elabora o código vai responder por todo o mandato de segurança que houver. Responsabilidade técnica. Fazer contrato com responsabilidade técnica. Eu não vou nem falar no IPTU de São Luís. 18 milhões. E foi considerado inconstitucional. Onde é que estão os 18 milhões? Quer dizer, se eu contrato alguém para fazer um serviço para mim e não dá certo, o que é que eu faço contigo? Pô, vai ver o cara me devolve, para si não dá. Não é isso? Nosso promotor de conta está gostando da minha palestra. Tem que ser assim. Deve descentralizar as ações que não implicam na perda de poder. Isso é outra coisa. Deixa o secretário trabalhar, cara. Ele não vai tomar teu lugar de prefeito. A questão que a gente já começa no primeiro ano, criticando o anterior. No segundo ano, é para fazendo algumas obrazinhas. No terceiro ano, já preparando a reeleição. Aí não dá. Tem que calcular certo. O voto vai ser dado porque o povo está assistindo, está vendo, está mudando. Hoje você já passa na beira da estrada, o garoto está no computador. Menino de 7, 8 anos está no computador sabendo tudo, tudo. Então, muito cuidado. Muita gente perdeu a eleição, mesmo com a máquina administrativa na mão, como se diz. Deve programar suas ações de forma planejada e não no dia a dia. Deve promover a parceria público e privado para o desenvolvimento do município. E pode. Isso aí, o público e o privado, é necessário. Banco do Brasil, muito bem. Tu está cobrando porque está pagando o meu pessoal. Agora, por cada consignação que eu fizer aqui, para tu receber líquido dinheiro, tu vai pagar também. É óbvio. É a reciprocidade. Marcel Arruda sabe disso, que lá estavam cobrando. Eu disse, Marcel, tu dá para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para sei lá, para que outro órgão, líquido, sem nenhum risco. Tu retira da folha de pagamento do funcionário, do contra-cheque. Ainda vai pagar para fazer o pagamento para ele? Então, a reciprocidade. Bom, isso aí eu vou encerrar fazendo uma reflexão, inspirando fundo e dizendo assim, Paulo, o apóstolo que falava em nome da eternidade, registrou nas páginas das Sagradas Escrituras a expressão tempos difíceis virão. O homem, impulsionado por sua natureza instintiva, tem transformado valores de outrora em descasos, afastando-se do princípio universal. A realização e a felicidade plena só são vivenciados por aqueles que pautam suas ações na ética e na moral. Na política, não é mais a de si uma posição rasteira, pobre, inconstante. É necessário buscar referenciais da moralidade. Lancemos-nos como fiéis depositários no cumprimento da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, para o nosso bem e das gerações presentes e futuras. E aí, finalmente, a última mensagem. Eis o balanço do que está posto e do que está por vir. De um lado, uma lei de responsabilidade, uma lei complexa e severa. Do outro lado, um elenco de instrumentos de controle que podem, a qualquer instante, deflagrar a responsabilidade pessoal do prefeito ou do presidente da Câmara. Muito obrigado. Queremos lembrar a todos que o material das palestras serão disponibilizados no site da Assembleia. Uma vez mais, solicitamos a todos os portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou colocá-los no modo silencioso. Convidamos, neste instante, o senhor Jair